Amigos, eu saúdo a todos com a paz e a graça de nosso Mestre e Salvador. O quadro Quem Pergunta Quer Saber, dessa semana traz uma pergunta muito boa de um irmão que está assim desejoso pela palavra. E pela palavra, conforme João 17:17 diz que ela é a verdade. João 8:32 diz que ela nos liberta, porque certamente João 15:3 diz que ela nos limpa. Porque quando a gente vai para as escrituras, conforme o cego ali de João 9, ele foi direto ao poço, né? O poço para nós é as escrituras sagradas. Aí os nossos olhos se abrem e se caem as escamas dos olhos. A pergunta do nosso irmão é se de fato Israel é ainda a nação escolhida e eleita. Amigo irmão, devo dizer que devemos ir para as escrituras sagradas. Já abra as suas escrituras ali em Gênesis capítulo 12, a partir do verso 1, onde eu faço uma leitura muito breve por causa do nosso tempo. Amém? Então, o Eterno disse: ora, Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, da tua casa, de teu pai, para a terra que eu te mostrarei. Farei de ti uma grande nação. Nação é como considerado hoje um país. Então, uma nação é constituída de pessoas, onde tem uma identidade. E essa nação aqui, que seria originada, seria o que? Israel. No curso da leitura a gente vai descobrir isso. E ele diz: te abençoarei e engrandecerei o teu nome. Então nós, a partir de sempre, Israel foi, Jerusalém foi a capital, né, do mundo. Agora a gente vê ali em 48, ela volta a ser nação, conforme a parábola ali da figueira, passa a ser estabelecida como nação. Ela ganha ali em 48 também 18% de faixa de terra aos árabes, com 82%, mas você vê que ela é pequena em tamanho e grande em poder, porque Zacarias capítulo 12, o Eterno faz uma das profecias mais notáveis e maravilhosas ali. Ele diz que faria nos últimos dias de Israel um copo de atordoamento para todos os povos. Então a gente vê claramente ali as profecias se cumprindo. A maior parte das deliberações dali da ONU é feita para Israel. A preocupação do mundo. Você vê sempre a pequenina Israel, né, no centro das atenções, né? E você vê em Joel capítulo 3, o Eterno ele deixa bem claro que aquela nação ali, ela seria restaurada, né? Aquela nação ali, ela seria um copo, né? Zombaria ali para todos os povos. Você vê que quanto Israel é perseguido. Eu recomendo aos irmãos também que leia nas redes sociais. Não foi traduzido para o português, mas está ali disponível nas redes sociais, porque o original, né, se tem ali na faculdade de Stanford, né, na Califórnia, aonde tem um livro do pai da Igreja Católica, Martinho Lutero, escrito em 1543, que dá algumas orientações, e o Adolf Hitler usa esse livro como livro de cabeceira e cumpre ali. Tem Calvino, fala muito sobre os judeus, então a gente precisa conhecer a verdade para a gente sair daquele quadro de Oséias 4:6. Então você vê que o Criador ele faz uma promessa ali a Abraão, né? O patriarca daquela nação. Então a gente vê em Jeremias, né? Vou fragmentar aqui, que seria um estudo mais longo, mas para os irmãos entenderem e não enxergar mais, né, as escrituras com os óculos dos teólogos, né? Os primeiros e os atuais, que elimina Israel do contexto bíblico sem aceitar as escrituras como base e regra de fé. Ok? O Jeremias 31, verso 35 diz: assim diz o Eterno, que dá o sol para a luz, o dia e as leis fixas da lua nova e das estrelas, para a luz da noite, que fende o mar e faz bramir as suas ondas. O Eterno dos Exércitos é o seu nome. Somente se esses decretos desaparecerem diante de mim, diz o Eterno dos Exércitos, deixará a descendência de Israel de ser uma nação na minha presença para sempre. Isso é forte, viu, irmãos? E ele continua dizendo no verso 37, assim diz o Eterno,
Somente se puder ser medidos os céus lá de cima, alguém pode? Alguém pode medir os céus? Olha o que ele está dizendo. E sondados os fundamentos da terra cá embaixo, eu rejeitarei toda a descendência de Israel por tudo que me fizeram. Então, amigos, de hipótese nenhuma, isso vai acontecer. Israel será, sempre foi, eternamente o povo escolhido, a nação eleita. Aí alguns vão dizer, mas esse povo que está lá, esses conforme Romanos 11, é remanescente. E se alguns abrir os olhos, serão salvos também. Mas Israel não perde de hipótese nenhuma. A gente vê ali, amigos, em Romanos 3, prestem bem atenção, a partir do verso 1, diz que vantagem é de ser judeu, que vantagem é na circuncisão, né? Aí ele diz em todas as maneiras, que a circuncisão tinha uma finalidade também para a saúde, viu? Porque hoje a circuncisão da gente é na carne por meio do Messias. Fomos aproximados a essa lei que foi dada a eles, que não foi abolida. Então somos agora co-herdeiros, porque o herdeiro das promessas são eles. Então, nós pela fé agora fomos aproximados. Entendeu? Então Romanos 11 diz também que deveríamos meter ciúmes dele. Mas agora que ciúmes? Se a gente tem uma doutrina romana em nosso meio. Gênesis 49, amigos, a partir do verso 8, diz que o cetro de governo ali em Judá, quando Jacó está abençoando os filhos, deveria se permanecer em Israel. O que é que acontece no quarto século, né? No ano 70, né? O cetro de poder é tirado de Israel e levado para Roma. O centro de poder do Eterno tem que ser Israel. Leia Gênesis, né? Bereshit 49, a partir do verso 8. Dali sairia o cetro do governo real de Deus. Então, o Salmo 147, verso 19, diz que ele revelou a eles e as outras nações, amigos, desconhecem. Lembre-se que alguns galhos, foram quebrados, né? Então, e diz para a gente não se gloriar deles, porque quem sustenta ele é a raiz. Quem é a raiz? Isaac, Jacó, Abraão. Eles alcançaram o que queria. Agora hoje resta um remanescente pela graça. Então Israel, ela não perde em nenhum momento. Ela tem que estar inserida, que a nossa identidade tem que estar ligada a eles, não a Roma. Então a gente tem que estar atento às escrituras sagradas, porque ele fala em Romanos 3, e daí que algum deles forem infiéis, será que a infidelidade dele anulará a fidelidade de Deus? Ele diz, seja eu verdadeiro e todo homem mentiroso, como está escrito. Então esse antissemitismo é orquestrado por essa separação, essa ruptura ali já do centro de poder do Eterno, quando ele é transferido para o bispo de Roma. Então, se existe uma doutrina contrária, antissemita, que infelizmente os nossos irmãos cristãos adotaram contra Israel. Aceitem todas as escrituras, porque Isaías capítulo 2, né, deixa bem claro que o Eterno desce ali em Sião e irá ensinar todos os povos. Um detalhe, quem chama é os gentios para estudar com o Deus de Israel. Leia Isaías capítulo 2, amigos. Então, se a gente olhar com os olhos do Eterno, a gente vai enxergar e amar Israel. Salmo 122 diz que devemos orar pela paz em Jerusalém. Ele disse, quem ora por eles, amam a eles, serão o quê? Abençoados. Então, de hipótese nenhuma, a gente tem que tirar eles do contexto, porque eles foram escolhidos para ser referência de Deus. Quem prega o Evangelho? Pedro, Paulo e aquelas multidões que deram testemunho e morreu no Calvário. Ok? Então, se a gente tira essas pessoas, a gente tira o que o Criador prometeu, né? O Rabino Yeshua, ele prega para todo mundo. Fomos aproximados àquela nação que tem a lei, os estatutos, né? Tem a promessa. Então, anote os textos que eu falei aí, porque isso é só uma fragmentação da verdade, né? Então, que o Eterno nos abençoe e que possamos estar orando sim por Israel, porque a nossa fé tem que descender de lá.
porque o cetro de poder, em Isaías 49, como eu havia falado, a partir do verso 8, passa agora a ser transferido para Roma. Então, todas, como diz Apocalipse 17, foram embriagados pelo vinho da grande prostituta. Que o Eterno nos abençoe e nos dê um bom dia.